Então vamos começar? A primeira questão que eu falei para vocês aí, gente, é de 2019, da Banca do Espírito Santo, num concurso recente da OCP, tá bom? Eu procurei, como essa foi uma prova bem recente da OCP, eu procurei retirar bastante informação dessa prova do Espírito Santo, tá bom? Então vamos para lá, vamos lá. Questão número 1. Marcelo exerce atividade de camelô na Avenida Central, no Rio de Janeiro, tá? Por não aceitar a negociação com agentes de segurança pública, um tipo de arrego teve sua mercadoria apreendida, visto que comercializava pacote de cigarro da marca Buenos Tragos, considerada suspeita pelos agentes de segurança. Os cigarros Buenos Tragos são oriundos do Paraguai e possuem um preço bem mais baixo, bem mais abaixo que os nacionais. Mas são vendidos de forma clandestina. No entanto, esses cigarros são produtos aprovados pela Anvisa e, portanto, é permitida sua importação e comercializados no Brasil, desde que cumpridas as obrigações legais e tributárias. Vale ressaltar, no entanto, que Marcelo não possuía nota fiscal dos cigarros apreendidos em sua posse. Conduzido à delegacia da Polícia Civil, Marcelo confessou que adquiriu os cigarros de Valentina, uma mulher que também mora em Vitória e fornece mercadoria para os camelôs. Então, aqui é típica uma situação para que o legislador, que o examinador quer o quê? Conhecimento no tema competência. E aqui ele quer saber o quê? Questão de justiça. Primeiro ponto que nós devemos sempre analisar na análise, na definição da competência para o processo de julgamento de determinada pessoa pela prática de determinado crime. Vamos lá. Nessa situação hipotética, de acordo com as regras de competência, marque a alternativa correta. Compete à Justiça Estadual o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho quando apreendido em comércio informal e irregular. Outro ponto, compete à Justiça Federal, tanto quanto a estadual, o julgamento dos crimes de contrabando e descaminho. Gente, esse crime praticado aqui em cima, tá? Para efeito de solução da questão, tá? Aqui a gente, para correta tipificação, esse é um crime de descaminho, tá bom? Descaminho, não é crime de contrabando. Está lá no artigo 334 do CP. Então, é o primeiro ponto que vocês têm que colocar aí já para exame da questão, tá? Ele, além de querer saber de vocês qual é ter conhecimento técnico sobre a competência, também tem a parte material, né? Então, é CP, artigo 334, tá bom? Fala sobre o crime desse caminho. Ponto. Continuando aí, item C. Compete à Justiça Estadual o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, tendo em vista que a apreensão se deu pela Polícia Militar do Estado. D. Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e de descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade da conduta. Compete à Justiça Estadual, pois não houve transnacionalidade na conduta do agente, e uma vez que a mercadoria apreendida já havia sido internalizada, e Marcelo não concorreu de qualquer forma, seja direta ou indireta, para efetiva importação desse cigarro. Gente, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho sobre a questão da análise das questões. O que eu recomendo, tá, com relação à análise de questão, quando nós estamos em casa, fazendo as questões logo após o encerramento de um capítulo sobre determinado tema? Você lê o capítulo de competência, tá? Conseguiu ler lá em 1, 2 dias, conseguiu matar o tema. O que você vai fazer para memorizar? Fazer os exercícios, correto? E ler jurisprudência correlata. O que eu recomendo? Você, aqui, lendo esses itens agora, A, B, C, D e E, você sabe qual é a questão correta? Não deixe, quando você está em casa respondendo, não deixe de responder as outras, de fazer a análise dos outros itens. Por que aqueles outros itens não estão corretos? Ou porque, né, a questão está pedindo o incorreto, e aí você tem que saber o incorreto, você faça a análise também daqueles itens que estão corretos. Procure dissecar a questão,
Não, né, você está lá usando a plataforma lá que você utiliza da internet e aí acertou. Faça os outros itens, faça análise para que você memorize ainda mais o tema, tá bom? E aí você vai saber o motivo pelo qual, né, aquele item está incorreto. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, senhores, é saber o crime. Eu já defini qual é o crime, é o 334 do Código Penal. Tá? Outra situação de suma importância nessa questão é saber, é ter conhecimento, tá? Quem sabe, quem conhece o crime de descaminho de contrabando, já sabe que a competência para julgamento desses dois delitos é do quê? Da Justiça Federal, tá? A competência para processo e julgamento dos crimes, tá? De contrabando e descaminho é da Justiça Federal, tá bom? E aí a gente tem que prosseguir. E aí, o que eu vou falar para vocês? Quando eu comentei aqui que tem que fazer todos os itens, eu também expliquei a situação. Olha, gente, tem que ter conhecimento jurisprudencial. Esse item aqui, se você já soubesse, tá? Essa questão, se você já soubesse que crimes de contrabando e descaminho são da Justiça Federal, você já estava à frente para a resposta. Só que, se você tem o hábito de ler jurisprudência, tá? Ia saber também de recente julgado de 2018 do STJ, que fala que compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito previsto no 334, parágrafo 1º, 4. Na hipótese de venda de mercadoria estrangeira permitida pela Anvisa, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento de imposto de importação. Então, veja bem, a questão, como eu falei, contrabando de descaminho, nós já sabemos que são crimes de competência da Justiça Federal. Se você tivesse um estudo, né, você aprofunda o teu estudo, tem o costume de ler os informativos, você estaria um passo ainda mais à frente, que era de saber que justamente nessa questão dos cigarros, né, em hipótese de descaminho, mesmo quando não tem a nota fiscal, que ela ainda assim será competência da Justiça Federal. Gente, isso foi outro ponto aqui a ser comentado. Então, a gente já viu qual é o crime, vimos que a competência desse tipo de crime é da Justiça Federal. Aqui a gente tem ainda, para somar, a questão do informativo, tá, do STJ, o informativo 631 de 2018. Tá? Informativo 631, que saiu de 2018, que fala justamente a situação que está no gabarito. Tá? Outra observação. A súmula 151 do STJ, gente, é uma informação importantíssima para essa questão. Tá? Súmula 151 do STJ. Tá? O que essa súmula fala, gente? Ela fala assim, ó, a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando deste caminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão. Ou seja, esse delito de contrabando e descaminho não tem jeito, ele sempre da competência da Justiça Federal. Tá? E a definição da seção judiciária vai ser feita através do quê? Do lugar da apreensão dos bens. Outra situação, tá, gente? Outra situação, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Olha só, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 2, tá? Da Constituição Federal. CF. Olha quanta informação você tinha para subsidiar a resposta da sua questão. Então, vamos lá fazer a leitura desse. Falando do 144, ele fala o seguinte, ó. Lá no artigo da Constituição que define a segurança pública, ele fala assim, no 144, a Polícia Federal instituída, primeiro, a Polícia Federal instituída por lei, com
como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 2, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Ou seja, o legislador, meus amigos, já deixou, federal, o constituinte, deixou bem claro que a Polícia Federal, dentro dos exemplos do parágrafo 1º de crimes que a Polícia Federal tem que investigar, ela já falou que contrabando e descaminho tem que ser investigada pela Polícia Federal, ok? Então, gente, letra A, já começou falando que compete à Justiça Estadual, tá errada, tá? Letra B, compete à Justiça Federal, tanto quanto à Justiça Estadual, o julgamento desses crimes. Errado, né? Compete à Justiça Estadual o julgamento dos crimes de contrabando e descaminho, tendo em vista a apreensão que se deu pela Polícia Militar do Estado. Completamente equivocada. A letra E também fala em competência da Justiça Estadual. Errada. E aqui está, ó, letra D. Compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes de contrabando e descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na conduta. Isso aqui, esse ainda que, para quem não tivesse conhecimento, tá, da jurisprudência, como eu li para vocês aí no informativo 631, poderia se achar assim, olha, acho que está errado esse final aqui, e levar a uma resposta absurda. Tá? Mas, tá, pelos outros dispositivos que eu passei, pelas outras informações, você conseguiria responder essa questão. Poderia, repetindo, esse final ainda que deixar alguma dúvida para vocês, tá? Mas estava bem, assim, no meu ponto de vista, tá? Simplesmente do direito material aqui, quando nós estudamos o 334 e 334, quem tivesse noção material, porque quando a gente faz o estudo desse delito, né, de contrabando e descaminho, na parte final de qualquer manual, de qualquer livro, você vai estudar que a competência para processo de julgamento desses dois crimes é da Justiça Federal. Então, qualquer coisa que falasse de estadual aqui, nessa questão, estava equivocado. Tá? Mas, de qualquer forma, vocês veem aí uma prova que foi para delegado de polícia, tá? E exigindo conhecimento jurisprudencial aqui. Gente, vamos para a segunda questão, tá bom? Vamos lá. Manuela, ela é também uma prova da OSCP e foi para o concurso de delegado de polícia do Espírito Santo. Manuela exerce atividade de delegada de Polícia Federal em Vitória. Ponto. Desconfiada da infidelidade de seu noivo, decidiu, fora das suas atribuições e de seu expediente de trabalho, realizar uma interceptação do telefone celular de seu noivo. Nesta situação hipotética, marque a opção correta. Outra questão, gente, prestem sempre atenção no que o examinador quer. Ele quer a opção correta ou incorreta e já faça de imediato, tá? Tente de imediato grifar, circular, fazer alguma coisa para que você nunca perca, ao longo da análise dos itens, o foco do que o examinador está querendo a opção correta ou incorreta. Nesse caso aqui, está querendo a correta. E, além disso, é uma questão que cai demais, tá? De colocar um funcionário público federal e perguntar, tá? Querer que seja definida pelo candidato se aquilo é uma competência da Justiça Federal ou estadual, tá? E a gente vai ter hoje a noção, e a gente nunca mais vai esquecer e não pode mais errar isso aí. Manuela era uma delegada de Polícia Federal. E ela, desconfiada da infidelidade do seu noivo, o que ela faz? Fora de suas atribuições, fora do seu horário, fora do seu exercício funcional, das suas atribuições de delegado, o que ela faz? E fora ainda do horário de trabalho, a questão deixa bem claro, ela faz a interceptação telefônica. Aqui a gente já visualiza uma inconstitucionalidade de pronto, né? Porque toda quebra
de comunicação telefônica, as interceptações, elas precisam ter o quê? Uma autorização judicial. Princípio da reserva de jurisdição, ok? O primeiro ponto, já vamos para os comentários. Tá? Vamos lá. Princípio da reserva de jurisdição. Tá bom? Precisa de autorização judicial, uma interceptação telefônica. A gente já visualizou um primeiro equívoco. Quem pratica esse equívoco, na maioria das vezes, gente, são policiais. E polícia judiciária, porque na maioria dos casos é difícil você ver um promotor de justiça através, a não ser que esteja diante do GAECO, né, desse grupo de operações aí, de organizações. Reformulando a minha afirmação, autoridades policiais e promotores de justiça, que estão mais, como se posso dizer, a incidência desse dispositivo, ela incide mais sobre essas pessoas, tá? Do dispositivo que eu vou falar agora. Artigo 10 da Lei 9296 de 96. De 96. Gente, esse artigo fala justamente das pessoas que, sem autorização, interceptam a comunicação de outra pessoa. Tá? Eu separei aqui esse dispositivo, olha só. Constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, informática, telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com os objetivos não autorizados em lei. Pena de 2 a 4 anos de reclusão. Pena de 2 a 4 anos de reclusão. Vejam bem, olha segundo dado. Falei para vocês que interceptação telefônica tem que ser pedida, tem que ser requerida, representada ao juiz, porque está presente aqui o princípio da reserva de jurisdição. Segundo dado, existe um crime específico para quem comete essa inconstitucionalidade, ou seja, interceptar os dados, né, o telefonema, o telefone de uma pessoa, tá, sem ter autorização judicial. Gente, outro ponto de suma importância, tá, que vocês devem ter aqui em mente. Existe uma súmula, tá? Exatamente, Rafael. Um dos direitos tutelados aí. Nessa questão, falei desses dois pontos aí, e existe também, meus amigos, uma súmula, tá, do STJ que fala sobre isso. Súmula 147 do STJ, tá? Escrevi súmula, mas é súmula. Querem ouvir o que essa súmula fala? Vamos lá. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público, veja bem, contra funcionário público federal, quando relacionados ao exercício da função. Veja bem, a situação da delegada da Polícia Federal aí está relacionada ao exercício de uma função? Além disso, foi contra a sua pessoa? Não. Então, vamos lá. Nessa situação, só para fechar, para a gente partir para a análise das respostas, eu tenho que falar para vocês aqui, tentar mencionar uma observação. Não é pelo simples fato do agente ser funcionário público federal que a competência será da Justiça Federal. Prestem atenção nisso.
chove questão nesse sentido, tá? Não é pelo simples fato do agente ser funcionário público federal que a competência será da Justiça Federal. A gente tem que analisar sempre o artigo 109 da Constituição Federal, no seu inciso 4, para a definição de competência da Justiça Federal, e a gente vai chegar lá, tá? Mas aqui, vamos responder? Ele quer a correta. Nessa situação hipotética, olha quanto de informação eu passei para vocês, tá? Então, vamos lá. A competência será definida pela prevenção, vez que o delito foi praticado por funcionário público federal, mas fora de suas funções. Bizarra essa afirmativa, tá? Compete à Justiça Federal processar e julgar o delito de interceptação sem autorização, pois que ofende interesse da União, no caso, sistema de telecomunicações. Não. O 109, gente, inciso 4, artigo 109, inciso 4 da CF, que de forma taxativa nos diz o que será de competência da Justiça Federal, em nenhum momento falou essa afirmativa, ela menciona essa afirmativa do item B. C. Compete à Justiça Federal processar e julgar o delito de interceptação sem autorização, pois o caso, o delito foi praticado por funcionário público. Também não. Gente, 109, tá? 4 da CF. Outra situação, ela está fora do exercício das funções, tá? Ela está fora do exercício das funções. E o bem jurídico aí atingido, ele não é definido no inciso 109.4. Letra D. A competência será sempre da Justiça Estadual, ainda que tenha sido praticado por funcionário público federal no exercício das funções. Mas espera aí falou ainda que tenha sido praticado por funcionário público federal no exercício de suas funções. Será sempre da Justiça Estadual. Vamos partir para outra? Item E. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o delito de interceptação sem autorização, pois, no caso, o agente federal estava fora das funções. Vê se essa não é mais coerente. Olha só, a delegada estava fora do exercício das suas funções. Não existe nenhuma hipótese tutelada pelo 109.4 da Constituição Federal. Então, aqui, compete à Justiça Estadual processar e julgar o delito de interceptação sem autorização, pois, no caso, o agente federal estava fora das funções. Veja bem, o D, ele peca quando ele fala assim, a competência será sempre da Justiça Estadual, nesse caso, ainda que tenha sido praticado por funcionário público federal no exercício das funções. Olha só, ainda que tenha sido praticado por funcionário público no exercício de suas funções. Aqui está equivocado, né? Porque se fosse praticado pelo funcionário público no exercício das funções, poderia sim ser da Justiça Federal, tá bom? Então, o gabarito aqui, gente, o correto, tá? É a letra E, tá bom? Gente, a terceira questão, ela está diretamente associada ao item anterior, tá? Só que sob um outro ponto de vista. Então, vamos lá? Em relação aos dispositivos expressos no Código de Processo Penal, veja bem, a questão que eu falei na segunda questão de 2019, olha só, 10 anos antes, na prova para agente da Polícia do Espírito Santo, ela caiu, mas com uma outra perspectiva. Veja bem, em relação aos dispositivos expressos no Código de Processo Penal, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, vamos lá, se um delegado federal for vítima de homicídio em razão de investigações por ele desenvolvidas visando reprimir delitos de corrupção na Polícia Federal, o processo e julgamento do autor do delito ficarão a cargo do Tribunal do Júri da Justiça do Estado onde ocorrer o crime. Então, a análise aqui, primeiro ponto, tá? É um delegado, é um funcionário público federal, né? Funcionário
Federal. Correto? Funcionário público federal. A resposta da 2 é gabarito. Não, peraí, gente. Peraí. Letra E, isso mesmo. Letra E. Gente, essa questão aqui é uma prova do CESP, tá? Então, CESP, ela vai fazer uma afirmação, conforme está aqui, tá? Ela faz uma afirmação e você vai ter que responder certo e errado. Então, a pergunta é: o delegado federal foi vítima de homicídio em razão das investigações. É um funcionário público, tá? O delito ele foi praticado em razão de sua função, não foi? Porque ele estava investigando, tá, delitos de corrupção dentro da própria Polícia Federal. Olha a informação. O processo de julgamento do autor do delito ficará a cargo do Tribunal do Júri da Justiça do Estado. Prestem atenção. Outro dado importante, tá? Crime doloso contra a vida. A competência aqui, gente, é pela natureza da infração, é em razão da matéria. E a competência aqui, ela está na própria Constituição Federal. Crime doloso contra a vida, a competência vai ser do quê? Tribunal do Júri. E a pegadinha aqui dessa questão é justamente saber, tá? Querer extrair do aluno o conhecimento seguinte: ele sabe que se for praticado um crime doloso contra a vida, mas que seja de competência da Justiça Federal, pode haver um tribunal do júri federal? Então, a questão aqui é exatamente, ela quer extrair esse conhecimento. Pela situação de ser um funcionário público, o delito ter sido praticado em razão da função, aqui a gente já vai adotar a súmula 7 que a gente viu na questão anterior do STJ, tá? Essa súmula fala mesmo, meus amigos? Vamos lá, repetir rapidinho aqui com vocês. Súmula 147. Compete à Justiça Federal processar e julgar crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados ao exercício da função. Ele se encaixa aqui perfeitamente. Tá? Só que você poderia pensar assim, já que ele é até competência da Justiça Federal, mas como é um crime doloso contra a vida, vai ser do Tribunal do Júri da Justiça do Estado. Você poderia falar que essa afirmativa estava certa, mas eu acabei de explicar para vocês. Ela é da competência da Justiça Federal, porém do Tribunal do Júri Federal. Então, essa afirmativa aqui, ó, Tribunal do Júri do Estado, está equivocado. Ok? Então, essa questão aqui, essa afirmação, ela está errada. Ok? Primeiro visualizamos, funcionário público federal, o delito foi praticado contra esse funcionário público em razão de sua função, súmula 147 do STJ, e o crime foi doloso contra a vida. Então, tem que ser da competência do Tribunal do Júri Federal, não Tribunal do Júri Estadual. Correto? Então, beleza. Espera aí. Ok. Gente, então, obrigado. Valeu aí pela paciência. Ficaram aí até essa hora, da tarde. Mas uma aula muito produtiva aí, interessante para concurso público, tá?